Fala pessoal, tudo bom com vocês? Esse daqui é para ser o melhor vídeo deste canal, na minha opinião. É o conteúdo mais valioso de todos os vídeos que eu já trouxe aqui. Esse aqui é o vídeo que tem o conteúdo mais valioso de todos, porque eu vou apresentar para você os 4 pilares do estudante profissional. E o que é o estudante profissional? O estudante profissional é aquele cara que conhece as técnicas que existem por aí e que consegue adaptar isso dentro do que você precisa fazer, que é o básico. Eu vou explicar tudo, fica comigo até o final desse vídeo. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas eu prometo para você que vai valer cada segundo. Se você já é um cara muito avançado, que já estuda há muito tempo, provavelmente ou você vai constatar que você é um estudante profissional, ou então você já sabe disso e o que eu vou falar aqui não vai ser nenhuma novidade para você. Agora, se você é intermediário ou então iniciante, nossa, esse vídeo aqui eu queria muito ter visto ele quando eu ainda não sabia como é que você estuda para concurso público. Então eu tenho certeza que esse vídeo aqui é o mais valioso deste canal aqui, e justamente por isso eu vou deixar esse vídeo somente 24 ou 48 horas, eu ainda estou decidindo, como público. Depois ele vai ficar como não listado. O que isso significa? Aqui em cima do vídeo tem o link do vídeo. Só quem tiver esse link vai ter acesso a esse vídeo aqui. Então, primeira coisa, já copia esse link aqui do vídeo e guarda, porque quem não tiver esse link não vai poder acessar. E por que eu fiz isso? Eu quero presentear você que me acompanhou até aqui, até agora. As pessoas que estão no canal agora, inscritas no canal, elas vão receber uma notificação de que esse vídeo aqui está no ar. Ele vai ficar 48 horas como público. E depois disso vai para não listado. Ou seja, quem é novo no canal, que vai chegar depois das 48 horas, não vai ter acesso a esse vídeo aqui. Eu quero que seja algo exclusivo, um presente para as pessoas que assim que sair vídeo aqui, sempre me acompanham e sempre me acompanharam ao longo desses quase 2 anos que eu produzo conteúdo aqui para esse canal, beleza? E como sempre, a gente vai falar sobre estudo, sobre coisa séria, sobre o que agrega valor na sua vida e na minha vida. E agora eu vou devolver para vocês muito do que vocês já me passaram, porque muita coisa que eu vou falar aqui eu aprendi com os próprios inscritos do canal, beleza? Eu vou colocar a minha tela aí no vídeo para vocês verem. Esse vídeo aqui ele não vai ter muita edição, tá? Eu quero colocar ele bem naturalzão mesmo, como se a gente estivesse numa live aqui. É um vídeo gravado porque na live o pessoal ia estar comentando, eu não quero perder o foco. Eu quero ir direto no assunto porque a gente tem muita coisa para falar que é importante, tá? Então vamos lá. Para você ser um estudante profissional, para você estudar de maneira profissional, buscando um cargo de um concurso público, seja ele qual for, você precisa estar dentro desses 4 pilares aqui, na minha visão, na minha opinião. Você pode adaptar isso aqui para a sua realidade, tá? Então você precisa abastecer o pilar do conteúdo do assunto, o pilar da prática desse conteúdo e o pilar da revisão, junto com o pilar mais importante de todos, que é o pilar emocional. A diferença é que os 3 primeiros pilares, eles são pilares de ação. Você senta e você faz aquilo acontecer. Já o 4º pilar, ele é um pilar que você precisa estar constantemente aprendendo, constantemente prestando atenção para você não vacilar. E esse 4º pilar, ele é o motivo das pessoas dizerem que não existe concorrência. A concorrência é você contra você mesmo, e hoje eu vou te provar que a coisa mais importante quando você está estudando para um concurso público é o pilar do emocional. Você vai ver isso daí. Mas vamos começar falando pelo primeiro pilar, tá? Que é o pilar do conteúdo. Você vai estudar para um concurso público. Qual é a primeira coisa que você pensa? Vou comprar um cursinho, ou então vou pegar o edital, vou começar a estudar o conteúdo que eu preciso saber para eu poder fazer uma boa prova, certo? Então, lá dentro do conteúdo, a primeira coisa que eu acho importante que você saiba... outra dica, pega o seu caderno, anota esses tópicos que estão aparecendo aqui. Porque quando você for fazer isso na prática, esse vídeo aqui é para você aplicar na sua vida.
Quando você for fazer na prática, você vai fazendo, ó, check, check, isso aqui eu estou fazendo, isso aqui eu estou fazendo. Então, beleza. A primeira coisa que eu acredito que você precisa fazer quando você vai buscar o conteúdo para um concurso público é conheça a banca que irá construir a sua prova. Ou seja, como ela costuma cobrar as questões de concurso público para o que você quer fazer. Se é nível médio, procura as questões de nível médio dessa banca. Se tiver, como ela costuma cobrar as redações? Procure um professor que seja especializado naquela banca. Eu sei que hoje em dia é muito difícil você conseguir definir quem é e quem não é especializado, porque os professores na internet, eles sempre passam uma postura muito firme, né, de que sabe do que está falando. Mas procure, se tiver redação e principalmente se tiver uma nota considerável na sua prova, procure um professor especializado naquela banca. E número 3, quais são os conteúdos que costumam cair mais nas provas? Você não vai ficar preso nesses conteúdos que caem mais, mas você precisa saber quais são para você dar uma atenção maior para eles. Beleza? Outro tópico aqui do conteúdo do assunto. Defina o material que você vai utilizar para estudar. Você vai estudar por videoaula? Vai ser com ou sem cursinho? Vai estudar por PDF? Se você for estudar por um cursinho público, né, por um cursinho, você comprar aí qualquer cursinho, o bom dele é que ele vai te dar todo o direcionamento. Hoje em dia na internet você consegue encontrar todo o conteúdo do seu edital de graça, mas você vai gastar muito tempo organizando esses conteúdos da maneira que você precisa. Então, se você tem muito tempo disponível, você não precisa de um cursinho, você vai encontrar todo o conteúdo de graça. Agora, se você quer economizar tempo, vai no cursinho que ele vai te poupar muito tempo. Então, você pode definir se vai estudar com videoaula, se vai ser com material de PDF, se vai ser com questões de concurso público. E quando eu falo questões de concurso público, eu não estou querendo dizer fazer questões. Eu estou querendo dizer estudar por questões. É bem diferente. Quando você estuda por questões, basicamente você faz o que o pessoal chama de estudo reverso. Você pega a questão e você não vai tentar responder ela. Você vai ver do que se trata a questão e para responder aquela questão, você vai para a teoria, estudar aquela teoria para responder a questão. Entendeu? E depois você já responde na resposta que é a certa de acordo com o que você estudou. Fazer questões é só simplesmente ir marcando as questões. Você não vai para a teoria, talvez você vá em uma e outra, mas estudar por questões não é fazer questões. Estudar por questões é diferente. Vai ser por livro, podcast, vai ser um material físico, você gosta de pegar nas folhas. O que eu aconselho para você? Que você mescle mais de uma forma de você estudar. Videoaula e PDF, ou então PDF questões de concurso público, mescla, porque você vai ter mais de uma visão do mesmo conteúdo. Às vezes você não é tão bom assim com videoaula, mas você é bom com algo escrito, e você nem sabe disso porque você não sai da videoaula do cursinho. Então teste as diferentes maneiras de você estudar com materiais diferentes o conteúdo do assunto. Outro pilarzinho aqui, dentro do primeiro pilar, é organize as matérias na semana. Então, defina um tempo dedicado a cada matéria, defina os dias em que aquela matéria vai ser estudada, não deixe de estudar uma matéria por mais de 7 dias. Então, se você estudou na segunda-feira português, por exemplo, não deixa para estudar português só na terça-feira da outra semana, não deixa passar de 7 dias, porque senão você começa a esquecer o conteúdo. E falando em esquecer o conteúdo, já tem aqui, ó, programe a revisão enquanto passa pelo conteúdo. Eu vou explicar um pouquinho melhor isso daqui quando a gente chegar ali no terceiro pilar, que é justamente o pilar da revisão, tá? Então, vamos lá para o próximo tópicozinho aqui. Planejamento de curto ou de longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Se você vai estudar para uma prova que o edital já está aberto, você vai ter que fazer um planejamento de curto prazo. Nessa pandemia que a gente está, os concursos andam sendo adiados, até daria para fazer um de longo, mas é arriscado. Então você vai fazer um planejamento de longo prazo para os editais que não estão abertos, planejamento de curto prazo para os editais que estão abertos.
Se você não viu todo o conteúdo e a prova está próxima, você vai focar em menos teoria e mais prática, mais questões. Se o seu edital já está lá e você não tem tanto tempo assim para você estudar para aquela prova, significa que você, dentro daquele primeiro pilarzinho ali, ó, conheça a banca que irá construir a sua prova. Lembra que eu falei lá, conheça quais são os conteúdos que ela costuma cobrar mais? Então, quando você tem pouco tempo para estudar, você vai focar menos em teoria, ou seja, não é teoria zero, você vai ter que ver a teoria. Focado mais naquilo que pode cair, né? Naquilo que tem mais probabilidade de cair, e você vai fazer muito mais prática com questões, com resolução de questões de concurso público. Para isso, você precisa baixar ou pagar algum banco de questões aí. O TEC Concursos, o Q Concursos são bem famosos, bem conhecidos. Se você não conhece, dá uma olhada nesses dois, que eles são os mais conhecidos e são os melhores. Então, você iria dividir o seu tempo em 40% de teoria, o restante tudo prática, resolução de questões. Dava até para reduzir um pouco essa porcentagem de teoria. Isso aqui é só uma base para você ter uma ideia de que é menos teoria, mas não é teoria zero, e mais resolução de questões quando a sua prova está próxima. Edital aberto. Se a sua prova ela está distante, então você vai ver todo o conteúdo que está programado ali no seu edital, claro, começando por aquilo que é mais importante, e depois que você já terminou todo o conteúdo, aí você vai ficar só em revisão, resolução de questões, revisão, resolução de questões. E você pode colocar aqui no meio o segundo pilar também, que é a prática desse conteúdo. E resolução de questões é uma forma de praticar, mas eu vou chegar lá, calma. Então vamos lá para o último pilarzinho aqui. Tenha uma visão clara do seu edital. O que isso significa? Muita gente senta a bunda na cadeira e estuda mais aquilo que gosta, aquilo que tem mais afinidade, e acaba deixando muito conteúdo de lado. Então, se você tiver a oportunidade, crie uma planilha. Isso é até bom que você comece a aprender a mexer com planilha, não é difícil, hoje em dia tem tutorial para tudo no YouTube. Crie uma planilha com as matérias e os conteúdos dessas matérias. E tenta fazer ali um acompanhamento. Quantos % de português você já terminou? Eu vou te dar um exemplo. No meu concurso para a Polícia Militar do Paraná, no cargo de soldado, eu tinha lá a matéria de História, e dentro de História eu tinha Brasil-Colônia. Dentro de Brasil-Colônia eu tinha Paraná, Movimento de Ocupação do Território. Então eu criaria uma planilha colocando História, Brasil-Colônia, Paraná, Movimento de Ocupação do Território. Quando eu visse aquele conteúdo, eu ia marcar um OK nele, beleza, eu já vi. Então, eu ia olhar para tudo que tem dentro de Brasil Colônia e eu ia ver quais conteúdos eu já passei por ele. E aquele conteúdo ele já vai estar programado para revisão. Então, teoricamente, eu não preciso voltar mais naquele conteúdo. A menos que na revisão eu sinta muita dificuldade. Aí eu volto de novo para o primeiro pilar, que é o pilar de ver o conteúdo do assunto. Beleza? Então, abrindo aqui o último tópicozinho, se você conseguir, crie uma planilha com o objetivo de acompanhar a evolução do seu aprendizado nas matérias e tópicos do edital. Assim você garante que não está deixando nenhuma matéria de lado. Existem vários vídeos tutoriais aí no YouTube te ensinando a fazer uma planilha para acompanhar a sua evolução nos estudos. Então, para tudo você consegue estudar através do YouTube, tá? Até mesmo para você aperfeiçoar o seu jeito de estudar. Então vamos para o segundo pilar, que é o da prática do conteúdo. Aqui na primeira anotação que eu fiz aqui, ó, faça anotações e marcações com a ideia de fazer uma leitura mais rápida do conteúdo. O que isso quer dizer? Se você está lá assistindo a sua videoaula ou lendo o seu material de PDF ou qualquer que seja o meio que você está utilizando para estudar e você está fazendo anotações no seu caderno, depois você volta nessas anotações e tenta grifar quais são as palavras mais importantes. E o seu objetivo com essa grifação é, quando você abrir aquela página, você vai ler só o que está grifado e você já vai lembrar do conteúdo. Se você conseguir fazer isso, de ler só o que está grifado e já entender o conteúdo, isso significa que você fez um grifo eficiente, que deu certo.
Então você vai fazer uma espécie de resumo dentro da sua anotação. Você vai grifar só as partes que você precisa ler para entender aquele conteúdo sem precisar ler tudo que você fez a anotação lá. Isso vai gerar em você uma interação com aquele conteúdo, porque para você fazer esse grifo, você vai ter que pensar o que é mais importante dessas anotações que eu fiz. E só de você estar pensando no que é mais importante das anotações que você fez, você já está interagindo com esse conteúdo. O que é interagir com o conteúdo? Por exemplo, se você senta na sua cadeira e fica assistindo a videoaula como se fosse um filme, você não está interagindo, você está só assistindo. Mas se você está assistindo a videoaula, fazendo anotação, depois você volta para grifar, você está interagindo com esse conteúdo, porque você está pensando sobre ele, você está refletindo sobre ele. Segundo pilarzinho aqui, construa o conteúdo. O que isso significa? Se você já entendeu aquele conteúdo, você pode montar, por exemplo, uma cronologia na parede com ele. Se é um conteúdo de história, você pode colocar a história em ordem cronológica mesmo, né? Começa lá em 1500, por exemplo, se for Brasil Colônia, vai terminar lá em 1888, em 2000. Então você faz uma cronologia do conteúdo. Se você está estudando direito, você coloca lá desde o artigo 1º até o artigo X em ordem na sua parede, vai ficar muito bacana. Ou você pode fazer um resumo do conteúdo no seu caderno. Ou se você não quiser fazer no caderno, você pode pegar um editor de texto, o Writer, ou então o Word. Eu fiz no Writer quando eu estava estudando para soldado da Polícia Militar, agora recentemente, né? Quem está acompanhando aqui sabe. E deu muito certo, me ajudou muito. Você fazer um resumo do conteúdo que você está estudando vai exigir que você pense: o que é mais importante aqui para eu enxugar esse conteúdo? A mesma teoria de você fazer o grifo no seu caderno. Então, se você fizer isso aqui, você vai estar praticando, interagindo com esse conteúdo. Ensine a matéria. Pô, Capa Verde, mas eu não tenho ninguém que queira escutar eu ensinando a matéria. Beleza, tá aqui uma ideia para você. Você pode criar um grupo no WhatsApp, coloca sua esposa, seu pai, seu tio, papagaio. Cria um grupo para cada matéria no WhatsApp ou no Telegram, depois exclui aquela pessoa, porque para criar o grupo você precisa obrigatoriamente colocar uma pessoa, mas depois se você excluir essa pessoa, o grupo continua lá. Então você vai colocar, por exemplo, eu vou dar de novo o exemplo de história. Eu tenho Brasil, Colônia, Paraná, Movimento de Ocupação do Território. Então eu vou escrever Paraná, Movimento de Ocupação do Território, lá no grupo História, e depois eu vou gravar um áudio bem embaixo disso, falando, ensinando o conteúdo de Paraná, Movimento de Ocupação do Território. Ou então, se você estuda Direito, ensinando o conteúdo de Direito. E o mais legal disso é que quando você quiser, você estiver fazendo alguma coisa, você pode botar o seu fone de ouvido e ouvir você ensinando você mesmo. Ensinar é a melhor maneira de aprender. Já ouviu isso? Isso daí é clichêzão entre todo mundo que estuda. Se você não tem ninguém que queira ouvir você ensinando, cria o grupo lá, ensina você mesmo que vai dar certo. E por último aqui, não poderia deixar de colocar: pague um banco de questões, o QConcursos, o Tec Concursos, e faça muitas questões do conteúdo que você está estudando. Quando eu estava estudando para a Polícia Militar do Paraná, eu fiz 5.600 e alguma coisa questões para o cargo de soldado entre todas as matérias lá. Então eu estaria aqui, nesse último tópicozinho aqui de 4.000 a 8.000 questões. Isso vai te ajudar a perceber que muitas vezes você nem sabe a questão, mas de tanto fazer questões sobre aquele conteúdo, você até chuta com mais qualidade. Então você vai estar se aperfeiçoando, percebendo a malícia do avaliador que está toda hora tentando fazer com que você erre. Entenda uma coisa: o avaliador que está fazendo a sua prova, ele está cagando para o cara que não estuda. Ele quer que você que está estudando erre. Ele vai botar o conteúdo escrito de uma maneira que você que estudou vai ficar confuso. E como que você resolve isso? Você vai perceber a malícia do avaliador resolvendo muitas questões, principalmente questões da banca que você vai fazer a prova.
Então esse tópico aqui de praticar o conteúdo, tem o negócio de colocar na parede, tem um monte de coisa que te toma tempo e que vale a pena, porque praticar o conteúdo, se envolver com ele, realmente toma um tempo maior de você. Mas o mais importante aqui, se você não puder fazer nenhum dos outros tópicos, é fazer questões de concurso público. Faça! Beleza? Vamos para o último tópico aqui, que é o tópico da revisão. Eu conheço muitos caras que estudam para concurso público e o que eles fazem? Uns que são os amadores, eles acabam focando só no primeiro pilar, só estuda o conteúdo, não faz questões e se arrebenta na hora da prova. Porque quando você pegar a prova, o que vem? Uma questão com A, B, C, D, E. E o cara não fez questões, então ele não está familiarizado com aquilo. Ele está familiarizado com a videoaula, com o conteúdo que ele pega ali. É com isso que ele está familiarizado. Então ele pega a questão e ele se arrebenta. O cara que é um pouquinho mais, já sabe das coisas, ele foca nos dois. Ele foca no conteúdo e ele resolve muitas questões. Mas qual que é o problema? Ele não faz revisão. Cara, é impressionante a quantidade de amigos que eu tenho, que são bons, que estudam todo dia, que são dedicados, mas não fazem revisão. E por que o cara não faz revisão? Porque muitas vezes ele se sente perdendo tempo vendo um conteúdo que ele já viu antes. Então ele acha que ele não precisa fazer revisão, que é muito mais eficiente resolver só questões mesmo. Às vezes ele erra a questão, aí ele vai estudar o conteúdo da questão. Entendeu porque errou, mas nunca mais faz aquela mesma questão de novo. Então ele esquece e quando ele volta muito tempo depois naquela questão, ele erra ela de novo. Isso é falta de revisão. E a esmagadora maioria dos caras que estudam não fazem um cronograma de revisão. Então vamos lá, a revisão. Se você não revisar, você não vai lembrar de tudo que você estudou. O seu cérebro não é uma máquina, ele não registra tudo dessa maneira. Então, estudar e não revisar é a mesma coisa que jogar o seu tempo no lixo. Se não jogar o seu tempo 100% no lixo, vai estar jogando uma boa porcentagem do seu tempo no lixo, com certeza. Porque você não é uma máquina, como eu falei, você não vai lembrar de tudo. Então, você vai estar jogando o seu estudo no lixo e o seu sonho também. E aí eu botei aqui para vocês. Primeiro tópicozinho dali da revisão. Revise menos o que você tem mais facilidade e foque no que está mais difícil. Às vezes o cara ele estuda o conteúdo, ele faz questões do conteúdo, mas quando ele vai fazer revisão, ele fica revisando só aquilo que ele gosta mais. Porque ele não tem uma estrutura de revisão montada direitinho. Então ele acaba não sabendo o que ele vai revisar direito e ele acaba focando no que ele gosta mais, no que ele sabe mais, revisando sempre as mesmas coisas e se dá mal porque ele deixa de lado os conteúdos mais difíceis. Eu vou já te falar como que você resolve esse problema. Não deixe de rever nenhum conteúdo na revisão. Eu, por exemplo, quando eu estudei aquela parte ali de Brasil Colônia, quando eu estava estudando para a polícia, eu já estava de saco cheio daquilo, mas ainda assim eu via aquilo na revisão. Muito menos do que os conteúdos que eu tinha mais dificuldade. Mas tem que ver mesmo assim, você não pode abandonar aquilo na revisão. Nem que você veja uma vez no mês e volte a ver só daqui 2 meses, você tem que fazer revisão, mesmo dos conteúdos mais fáceis. Número 3, faça revisões diárias, determine um tempo só para isso. Isso aqui vai da estratégia de cada um, tá, pessoal? Às vezes você está numa maratona, que você está numa semana inteira onde você não vai fazer nenhuma revisão, mas a longo prazo, quando você está estudando de forma consistente, o ideal é que você faça revisão todo dia, porque senão você vai dar um espaço de tempo muito grande para revisar coisas que talvez sejam difíceis e que você precisava ver com mais frequência. Então, se você estuda um conteúdo hoje, amanhã você deveria ter um tempo separado para ver conteúdo novo, para fazer questões do conteúdo novo, primeiro pilar, segundo pilar, e para revisar o conteúdo de ontem. Aí você está colocando em prática os 3 pilares que você precisa aplicar no seu estudo. Então o ideal é que você faça revisão todo dia e que você equilibre esses 3 pilares, o do conteúdo, o de praticar o conteúdo e o de revisar o conteúdo no mesmo dia de estudo. Se você fizer isso de maneira equilibrada, planejada, nossa, você tá um estudante profissional.
Beleza? E aqui, ó, dica de ouro para você. Se você puder, aprenda a trabalhar a revisão com o aplicativo Anki. Por quê? Quando você vai montar um cronograma de revisão, você vai ter que ficar pensando quais são os conteúdos que eu tenho mais dificuldade, quais são os que eu tenho mais facilidade. Isso vai tomar tempo de você. E você que é concurseiro, a última coisa que você tem é tempo. Então, o que o Anki faz? Você joga os conteúdos dentro do Anki em forma de pergunta e resposta, com o objetivo de revisar. Então, por exemplo, eu jogo uma pergunta lá: o que aconteceu em 1500? É só um exemplo aqui, tá? De Brasil, colônia de novo. O que aconteceu em 1500? Eu coloquei essa pergunta porque eu sei o que eu quero lembrar com isso. Então, é uma pergunta que eu fiz para mim. O que aconteceu em 1500? E aí eu vou explicar o conteúdo para mim mesmo e depois eu vou apertar para ver a resposta e ver se eu acertei. Se eu não tiver acertado, eu vou marcar que eu errei. E o Anki vai calcular automaticamente que eu tenho mais dificuldade naquele assunto. E ele vai me mostrar mais vezes aquele conteúdo com mais frequência. Se eu disser para o Anki, ó, eu acertei e foi fácil, ele vai demorar muito mais para me mostrar aquele conteúdo de novo. Se eu disser, eu acertei, mas foi difícil, ele não vai me mostrar nem tão rápido quanto os conteúdos que eu disse que eu errei e nem vai demorar tanto quanto os conteúdos que eu disse que foi fácil. Então o Anki, ele vai personalizar a sua revisão na sua medida para você. E você não precisa de mim para aprender a mexer no Anki. Cara, tem tanto vídeo aí no YouTube ensinando a baixar, ensinando a programar, ensinando a criar os tópicos ali dentro para você fazer revisão. Vai atrás de um estudo com qualidade. Pesquise sobre o Anki. Tem muito conteúdo no YouTube para você aprender a mexer nele, tá? Eu estou aqui agora só para te explicar o que você poderia fazer ou deveria fazer, né, dentro de uma revisão ali que você consiga estruturar ela bem, para que você consiga fazer um estudo de qualidade, eficiente. Um estudante profissional é o que um estudante profissional faz, tá? Não necessariamente com o Anki, mas ele faz a revisão. E agora, por último, o quarto pilar, que na minha opinião é o mais importante de todos, e eu vou provar para você agora que você é o seu único concorrente e que o seu concorrente não está concorrendo com você. Eu vou provar isso para você. E olha só, o primeiro pilarzinho ali que eu coloquei no emocional é o tempo. E o que eu quero dizer com tempo? Quando eu me preparei para estudar para a Polícia Militar de Roraima, eu era aquele cara que eu dizia, bom, hoje eu vou estudar 2 horas. E eu só conseguia estudar meia hora, 45 minutos, às vezes 1 hora e já estava cansado. Mas continuava sentado lá até bater o prazo de 2 horas que eu falei e na verdade eu não estudei 2 horas. E aí o que acontecia? Às vezes eu parava de estudar antes das 2 horas e vamos supor, eu defini que eu vou estudar 2 horas. Aí eu estudei só 1. Aí eu ficava, bom, amanhã eu vou estudar 2 horas e vou acrescentar essa 1 hora que eu não estudei hoje amanhã para compensar. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Porque ao invés de você comemorar que você conseguiu fazer 1 hora, você fica se lamentando por causa daquele tempo que você não fez. Você planejou 2 horas, fez 1 e não fez a outra. Isso significa que você, ao invés de focar no que você fez, você foca no que você não fez. Aí amanhã, você diz que você vai estudar 3 horas para compensar, mas a sua capacidade emocional é de estudar só mais 1 hora de novo. Aí você estuda 1 hora, deixou de estudar 2. Aí no outro dia você vai tentar estudar 4 para tentar compensar. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a achar que você não serve para isso, que você não é disciplinado o suficiente, que você é burro, que você não é capaz e você vai desistir. O que vai acontecer é que você vai se sentir uma pessoa que procrastina, que não consegue fazer as coisas e você não vai sair do lugar. Foi isso que aconteceu comigo. Então eu estudava 1 semana, porque eu vi os vídeos lá do policial correndo atrás do bandido, pegava o bandido, cara do bandido no chão, porra, eu ficava com toda a energia do mundo, aí eu vou lá, vou estudar, vou fazer, vou acontecer. Quando a motivação acabava, eu não tinha capacidade emocional para cumprir as metas que eu tinha estabelecido para mim mesmo. E aí eu começava a me frustrar até o momento que eu parava de estudar. Eu só fui estudar de verdade para a Polícia Militar lá de Roraima 30 dias antes da prova, porque o sonho estava batendo na porta e eu não passei. E foi muito frustrante
ver amigos que eu conhecia fazendo TAF, fazendo as coisas e eu não poder estar junto porque eu não consegui vencer o meu próprio emocional e fazer o básico, que é ver o conteúdo, fazer questões e fazer revisão. Não consegui. Então, como que você resolve essa parada do tempo? Comece com o menor tempo possível e evolua gradativamente. A técnica de Pomodoro. O que é a técnica de Pomodoro? Você vai começar estudando meia hora. Você não vai estudar 1 hora, não vai estudar 2 nem 3. Você vai estudar meia hora. Aí o cara que quer muito estudar, ele pensa assim, mas meia hora não vai ser o suficiente para eu passar. Se for assim, eu nem vou começar. Dá uma preguiça mental de começar a estudar pensando em meia hora. Então a pessoa nem começa, porque ela acha pouco. Mas olha só. O que eu fiz quando eu comecei a estudar para a Polícia Militar do Paraná? Dessa vez, que deu certo para mim. Eu estudava meia hora, depois de meia hora eu fazia uma pausa, olhava para as minhas meia hora que eu fiz e falava, pega, venci meia hora. Agora eu vou olhar para dentro de mim e vou pensar, será que eu tenho capacidade de vencer mais meia hora? Se a resposta fosse sim, beleza, eu começava a estudar mais meia hora para no final dela decidir o que ia acontecer. Dessa maneira, ao invés de ficar focando naquilo que eu não conseguia fazer, eu comecei a focar naquilo que eu conseguia. Estudei meia hora, pega! E agora eu vou estudar mais meia hora ou não? Sim, vou estudar mais meia hora. Estudei mais meia hora, fiz uma, caraca, que massa! Eu que não consigo ficar focado 45 minutos, estudei 1 hora, que coisa mais fantástica. E aí, o que aconteceu comigo? Eu comecei estudando meia hora, depois eu consegui aumentar ao longo do tempo para 1, aumentar ao longo do tempo para 1,5, 2, cheguei até a gravar vídeo estudando 10 horas. Claro, isso não é sustentável, não é saudável, mas o que eu quero dizer, eu consegui ficar às 10 horas focado, sendo que eu não conseguia ficar meia hora. Olha a evolução de um cara que se sentia burro, procrastinador. Você pode fazer isso também, mas você precisa começar com um tempo tão pequeno que vai dar preguiça de não fazer mais meia hora. Você está entendendo aqui? Você não vai falar para você que você vai fazer 2, porque você não vai cumprir isso. Faz meia. Depois vence mais meia. Uma guerra de cada vez. Fatia o seu problema. Se o seu problema é que você não consegue estudar 2, estuda de meia em meia que você vai chegar nas 2. Beleza? O próximo tópico aqui é o tópico da disciplina. E eu acredito muito que para você ter uma disciplina inabalável, para você conseguir ser esse cara que as outras pessoas pensam assim, nossa, que dedicado, esse cara busca o objetivo dele, independente dos problemas, você precisa ter 3 coisas. Essas 3 coisas juntas se chamam disciplina. Organização, rotina e hábito. Mas antes de eu falar dessas 3 coisas, eu quero te falar o meu conceito de disciplina. A disciplina é um músculo. Como assim um músculo? Eu tenho o músculo do meu braço. Eu quero que o músculo do meu braço cresça. Eu vou ter que levantar peso, fazer força. E o que vai acontecer com o meu músculo para ele crescer? Ele vai rasgar as fibras. Ou seja, eu vou ter que fazer força para sentir dor. Essa dor vai rasgar o meu braço e isso vai me fazer crescer. A dor vai te fazer crescer. Enquanto você estiver fugindo da dor e do desconforto, você não vai chegar lá. Porque a disciplina é um músculo. E para você desenvolver o músculo da disciplina, você vai ter que rasgar ela. Você vai ter que buscar a dor, o ponto da dor em que esse músculo da disciplina vai rasgar e vai te fazer crescer. Beleza, entendi, capa verde. E qual que é a dor que eu preciso buscar? Porque no caso do peso, eu pego o peso, começo a fazer, sinto dor, rasgo, cresço. E no caso da disciplina, o que seria o peso? O peso é a organização, a rotina principalmente e o hábito, que é uma consequência desses 2 primeiros. Então, olha só, você vai pegar aqui no pilar da organização e você vai, eu posso trocar até essa palavra de organização para planejamento, com antecedência. Por exemplo, se eu vou estudar o quê?
Eu vou estudar quanto tempo? Quanto tempo que eu vou estudar? Quantas horas eu vou estudar? Que horas eu começo? Que horas eu termino? O meu local onde eu estou estudando está organizado? A minha casa onde eu estou estudando está organizada? Você vai buscar o máximo de organização e planejamento possível. Então, olha só, seu local de estudos é organizado? Você tem organizado com antecedência suas atividades para não ter que ficar planejando na hora da execução? Aquele cara que senta na frente do computador e aí que ele decide qual é o vídeo que ele vai assistir, qual é a matéria que ele vai estudar, qual é o tópico que ele estudar, esse cara vai perder um tempo muito grande. O que você vai estudar hoje, você planejou ontem. Se você não fez isso, você vai perder tempo planejando, gastando energia, planejando, no momento que você devia estar só fazendo, executando. Entendeu? Então você planeja antes. Vai sair para correr? Separa a roupa, separa o short, separa o tênis, separa a meia, põe o talco dentro da meia, deixa tudo separado. Amanhã você só veste. E se você tiver mais loucão ainda, você veste a roupa, dorme com ela, só levanta e sai, que é para não dar o trabalho nem de vestir a roupa. Se você vai executar, não fica planejando na hora que você vai executar. Beleza? Quanto menos tempo planejando no momento da execução, mais produtivo você será. Esse é o primeiro pilar. Quando você consegue fazer esse planejamento, essa organização, você vai entrar num segundo ponto, que é a rotina. Porque você vai aplicar isso todo dia. E o que é você todo dia sentar a bunda lá, estudar, pegar os conteúdos, fazer questão, fazer revisão? Você vai ter que estabelecer uma rotina de estudos. Rotina dói. Olha só, você tem horários bem estabelecidos? Você cumpre suas obrigações como combinou com você mesmo? Cara, esse segundo tópico aqui é muito importante, porque pensa o seguinte, você disse que você vai estudar todo dia 1 hora. Se você não estuda essa 1 hora, você está perdendo para você mesmo. Se você perde para você mesmo, como que você vai ganhar do seu concorrente? Me explica. Se você não consegue cumprir o que você fala para você mesmo, como que você vai conseguir cumprir o que você fala para sua esposa, para o seu filho, para sua namorada, para seus pais? Você nunca vai ter credibilidade porque você começa não tendo credibilidade com você mesmo. Então você só vai conseguir sair da merda da procrastinação quando você estabelecer uma organização e um planejamento que te coloquem dentro de uma rotina, onde você cumpre aquilo que você disse para você mesmo. O seu objetivo é não perder para você mesmo, porque se você perdeu para você, você já perdeu para o seu concorrente. Você não vai ganhar dele porque você não ganha de você. Rotina dói e é para doer mesmo. Aqui está a dor do músculo que faz a disciplina rasgar e crescer você. Todo dia vai doer. Quando eu levanto todos os dias às 5 da manhã, e o meu objetivo levantando às 5 da manhã é começar o meu dia vencendo algo que eu odeio fazer, levantar às 5 da manhã. Eu odeio levantar às 5 da manhã. Mas por que eu levanto nesse horário? Inclusive eu posto lá no meu Instagram, né? Disciplina igual a liberdade. Quase todo dia às 5 da manhã. Agora domingo meu despertador não tocou, eu não consegui colocar lá. Mas eu faço isso porque todo dia, quando eu levanto às 5 da manhã, eu penso, puta que pariu, não queria levantar, tá frio pra caramba, mas que merda. E algumas vezes eu chego, o demôniozinho vem aqui no teu ouvido e fica, cara, não levanta não, que besteira, ninguém faz isso, oh meu Deus, fica deitado aí. O demôniozinho fica ali te azucrinando no teu ouvido para você começar o dia perdendo. E por que perdendo? Porque eu disse que eu ia levantar às 5 da manhã. E se eu não cumpro aquilo que eu disse para mim mesmo, como que eu vou cumprir o que eu digo para o meu filho, para minha esposa? Como que eu vou cumprir o que eu digo para mim mesmo sobre minha vida financeira? Eu vou ser um fracassado para sempre porque eu não consigo cumprir nem o que eu estabeleço para mim mesmo? Então, cara, você precisa buscar a dor todo dia que vai rasgar o músculo e fazer a sua disciplina crescer. Se você quer ter disciplina e ser algo fácil, você já começou perdendo. E quando você tem o planejamento, a organização
e coloca isso dentro de uma rotina, você só precisa de mais uma coisa para você ter uma disciplina inabalável: o hábito. E o que o hábito é? A constância do tempo. Quanto mais tempo você passa sendo organizado e dentro de uma rotina disciplinada, mais hábitos você vai criar que são fortes. E hábito é aquilo que você faz de maneira automática. Então, se você conseguir transformar a sua rotina e a sua organização em algo que vai se estender ao longo do tempo, você vai transformar isso em hábito, e o hábito ninguém tira de você. Vai continuar doendo? Vai, mas vai doer menos do que doía no início. E é isso que é mais importante. E você vai colher os frutos disso. Então, hábito é uma rotina organizada e bem estabelecida ao longo do tempo. Constância é a palavra do hábito. Beleza? Próximo tópico aqui, autocobrança. O que acontece? Às vezes o cara, ele consegue estudar um bom tempo, ele consegue estudar lá 2, 3, 4 horas, que é o tempo mais ou menos, tá? Eu esqueci de falar isso lá no primeiro tópico. O que um estudante profissional estuda é de 2 a 4 horas. Geralmente a média de todos os caras é isso aí, porque a maioria trabalha. A maioria tem várias obrigações, e mesmo aqueles que têm todo o tempo do mundo para estudar, geralmente não passam muito aí das 4 horas não, tá? No máximo aí 5, 6. E isso estourando, já é muito, né? Então o que acontece? O cara, ele consegue estudar, ele até tem uma disciplina, mas aí com isso ele começa, quanto mais disciplinado, quanto mais dedicado, quanto mais aplicado, mais autocobrança ele faz em cima de si mesmo. E aí eu te faço um alerta: cuidado, porque olha só, eu anotei aqui: não se cobre de forma excessiva, a constância é inegociável. São duas coisas diferentes. O que eu quero dizer com não se cobre de forma excessiva? Você planejou fazer 3 horas de estudo por dia na semana, tá? 2 dias dos 7 dias que a semana tem, você só conseguiu fazer 2 horas. Ao invés de você valorizar aquelas 2 horas que você fez, como você já tem a rotina de estudar 3 horas, você fica se lamentando pela 1 hora que você não fez. Não faça isso. Se alegre com as 2 horas que você fez. É isso que é mais importante. Você caminhou em direção ao seu objetivo. Você já é um cara disciplinado. Você já é um cara que estuda com uma certa constância ao longo do tempo, mais ou menos as 3 horas todo dia. Um dia lá que você não conseguiu fazer 2 horas, cara, não conseguiu fazer 3 horas, fez 1 hora menos, tá tudo bem fazer isso. Então não se cobre de forma excessiva. Mas a constância, ela é inegociável. O que eu quero dizer com isso? Você também não pode se apegar nessa história de que você não precisa se cobrar tanto assim porque você fez 1 hora a menos e fazer 1 hora a menos todo dia. 7 dias da semana, 2 dias, você fez 1 hora a menos do que você estava acostumado. São 5 dias, então a maioria do tempo você passa cumprindo a sua meta. Agora, se for o contrário, 2 dias você cumpre a meta e 5 dias você não consegue cumprir, aí tem algo de errado. Ou você precisa diminuir a quantidade de obrigações que você está colocando para você mesmo, a carga horária que você está colocando para você mesmo, ou você precisa entender qual é o problema que está acontecendo com você. Tem alguma coisa errada e você precisa corrigir o que está errado. Então a constância, ela é inegociável. E aí esse terceiro tópico que eu acabei de falar, né? Você cumpre o seu cronograma na maior parte do tempo? Já caminhou hoje na direção do seu objetivo? Cada dia é um novo dia. Não deu hoje, faz melhor amanhã. Outra coisa, estudar não é bater ponto. Então, se você determinou lá que vai estudar 3 horas e você está num dia muito bom, pô, estuda 4. Então, estuda 4 horas. Meu filho apareceu ali. Estuda 4 horas se for o caso, beleza? E esse último tópico aqui sobre a autocobrança. Você é o único responsável pelos seus estudos e cumprimento de suas metas. A falta de apoio não justifica nada. Se a sua jornada tiver que ser mais difícil, abrace-a com extrema autorresponsabilidade com o seu futuro. Mas esteja sempre de olhos abertos para todas as possibilidades de resolver problemas desse tipo. Uma coisa que pouca gente sabe é que eu e minha esposa, a gente teve muitos problemas ao longo do tempo porque ela não apoiava os meus estudos. Ela foi apoiar aí faltando 2, 3 meses
para a minha prova. E foi 1 ano e 7 meses de dedicação. Então, dentro desse 1 ano e 7 meses, foram 1 ano e 3 meses sem apoio, onde eu tive que buscar muito, conversar muito, discutir muito, brigar muito para ir atrás do meu objetivo. E sempre tive consciência de que minha esposa não era responsável pelo meu sonho, muito menos responsável caso eu não fosse aprovado. O único responsável por aquilo que você quer para sua vida é você mesmo, seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos. Não tem culpa. Se vira, dá seu jeito. Se você manter sempre essa noção de autorresponsabilidade, é minha responsabilidade, eu tenho que dar um jeito, pode demorar, mas você vai encontrar um jeito. Agora, se você começar a culpar o outro, isso significa que você não tem nada para mudar em você, porque quem precisa mudar é o outro, o problema está no outro, e você não vai conseguir encontrar soluções. Então a tua falta de apoio vai te atrapalhar, porque você não vai encontrar soluções para superar ela, beleza? Vamos lá para o próximo tópico aqui. Foque no que você tem controle. Se você disser que a sua meta é passar no concurso público, o seu foco está no final do processo e não no processo. Passar no concurso não depende de você. A nota de corte não depende de você. Se você disser assim, ó, eu quero passar no concurso, essa é a minha meta. Me diga uma coisa, para você passar no concurso, o seu coleguinha que está estudando, ele precisa tirar uma nota menor que a sua. Você tirou uma nota maior que ele, beleza, você está aprovado e ele reprovado. Se ele tirou uma nota maior que a sua, ele está aprovado e você reprovado. Aí eu te pergunto, a nota do teu colega depende de você? Não. Você não pode controlar a nota que as outras pessoas vão tirar. Então, quando você fala que a sua meta é passar no concurso público, você está focando lá no final, que é a sua aprovação, e dependendo de fatores que estão alheios à sua vontade. E qual que seria a maneira mais correta de você pensar nisso? A sua meta tem que ser estudar todo o edital, isso depende só de você. Se alimentar bem para estar bem na hora de estudar, isso depende só de você. Fazer atividade física para você estar sempre em forma e se sentir bem estudando, isso depende só de você. Quem é que vai te impedir de estudar todo o edital? Se você não tiver apoio em casa, vai para a rua, se vira, mas isso depende só de você. Estudar todo o edital. Aí o cara vai me falar assim, Capa Verde, mas se a minha meta é passar no concurso, é óbvio que eu preciso estudar todo o edital. Não é óbvio. E eu vou te falar porque não é óbvio. Quando eu queria estudar lá para aquela polícia de Roraima, que foi a que eu não me dediquei, o meu foco era no final do processo. Então eu perdia muito tempo vendo vídeo motivacional, vídeo de policiais, perdia muito tempo sonhando comigo vestindo a farda e tal, porque o meu foco era ser polícia. Estudar era o calo no meu sapato, era pedra no meio do caminho, era aquilo que eu não queria fazer, mas tinha que fazer. Então estudar não era o meu foco era o final. E estudar me atrapalhava a encontrar meu objetivo, porque meu objetivo me obrigava a passar por esse caminho que eu não queria passar. Agora, quando você foca em estudar todo o conteúdo do edital e fazer a sua melhor prova, aí o seu foco não está mais no final. E o final é uma mera consequência. Porque aí você vai dedicar tudo aquilo que você dedica vendo vídeo motivacional para ver vídeo aula. Para se dedicar a entender como você pode aperfeiçoar seu estudo, como você pode melhorar o seu estudo. Você foca no processo e não no final do processo. E isso faz toda a diferença. Porque quando você chega lá no final, a nota que você tira é só uma consequência do quanto você focou no processo. O processo é a coisa mais importante que tem. Então, foque naquilo que você tem controle. Se você não consegue resolver um problema, fatie o problema, como a questão lá do tempo. Põe ele de meia em meia hora. O seu problema não consegue estudar 2 horas. Foca naquilo que você tem controle. Estudar os próximos 10 minutos. Estudar os próximos 30 minutos. Foca em estudar o edital que você vai ver o resultado sair, tá? Eu coloquei até aqui no final um bônus, né? Uma guerra de cada vez. Não fique tentando fazer todos os concursos que aparecem na sua frente. Principalmente quando as matérias entre eles são diferentes. Foque em um e vá até o fim nele. Cara,
O estudante profissional, ele vai fazer aqui, ó, o conteúdo, a prática do conteúdo, a revisão, cuidado emocional dele, tudo isso focado para um único concurso. Imagina ficar dividindo a tua atenção dentro dessa estrutura aqui para mais de um concurso. Vai dar ruim, a menos que sejam concursos extremamente parecidos, vai dar errado. O ideal é foque em um concurso de cada vez, depois você vai para o próximo, tá? Penúltimo tópico aqui, simule as condições da sua prova. Se você estudou conteúdo, praticou o conteúdo, fez revisão do conteúdo, cuidou do seu emocional, mesmo assim, quando você chegar lá no dia, você vai estar nervoso. Você vai estar no grande dia, aquele momento que você se preparou muito para ele. Talvez o frio na barriga, talvez as tuas pernas comecem a formigar, dê vontade de ir no banheiro, você vai estar suando frio. Tudo isso vai te atrapalhar. Então, se você puder, cara, simule o mais fielmente possível as condições da prova na sua casa. Faça simulados, cronometre o tempo fielmente, para que você se prepare, se imagine no dia da prova, leve a sério esse momento. Porque quanto mais você fizer isso, mais preparado você vai estar quando você chegar no dia da sua prova. Então faça isso. A importância de cronometrar o tempo para fazer o checkpoint. Quando você tem uma ideia de quanto tempo você leva em cada matéria, que você chega lá no dia da prova, você não vai poder usar relógio, mas você consegue, dentro daquele quadro de tempo que eles sempre colocam lá para você, ter uma ideia de onde você precisa estar em cada ponto da sua matéria. Então você controla o tempo porque você fez muito simulado e você vai estar mais tranquilo emocionalmente porque você fez muito simulado. Então faça simulados, simule as condições da sua prova que você vai ver um benefício muito grande. E quando você fizer tudo isso aqui, que você chegar lá no grande dia, faça a sua melhor prova. Cada prova é apenas mais uma prova. Então, quer uma dica? Se você vai estudar para a polícia, sei lá, eu estou estudando para a Polícia Militar do Paraná no cargo de soldado. Tenha um plano que você vai iniciar esse plano só depois que você fez a sua prova. O meu é estudar para o concurso de oficiais da Polícia Militar do Paraná. Dessa maneira, eu sei que caso eu não passe para soldado, o mundo não acabou. Eu vou continuar estudando para o CFO. Isso tira um peso dos ombros de ter que passar, que te atrapalharia tanto no dia da tua prova, que você não faz ideia. Isso me ajudou pra caramba. Ah, Capão Verde, mas eu já fiz 30 anos, não vou conseguir fazer. Foca em concurso que não tem limite de idade. Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Ah, Capão Verde, mas esses concursos são mais difíceis. Para com essa porra, olha só o tanto de conteúdo que eu tô te falando aqui. Se tu acha que quem que faz isso aqui? Você é o seu maior concorrente. Você já tá falando frases negativas para você e nem começou a porra do estudo. Vai com calma, cara. Confie no seu potencial que você vai chegar lá. Você é capaz. Não pegue tão leve com você mesmo. Não se chame de burro. Você é inteligente, você é capaz. A única coisa que você precisa fazer é bater na sua habilidade até você desenvolver ela. É isso que você precisa fazer. Para isso é só você determinar o tempo, determinar a disciplina, determinar a autocobrança. Vai para cima, não fica choramingando. Tópico número 3. Se estiver difícil para você que fez toda essa porra aqui, vai estar difícil para todo mundo. Por quê? Porque você é aquele seu concorrente que estudou muito e estudou com qualidade. Quando eu fui fazer a minha prova, eu mantive uma postura altiva, porque isso aqui faz com que libere uma série de hormônios ruins dentro do teu corpo, eu acredito nisso, então mantive uma postura altiva e fiquei repetindo, sussurrando na minha cabeça. Eu estudei todo o conteúdo, eu sou aquele meu concorrente que estudou pra caramba. Se eu abrir a prova e tiver coisas que eu tenho dúvida, provavelmente o meu concorrente que estudou pra caramba igual eu, vai ter dúvida também. Se é uma coisa que eu não sei, a porcentagem dos meus concorrentes que sabem é muito pequena, porque eu me preparei demais. Tudo que poderia ser feito eu fiz, tudo que poderia ser visto eu vi. Então eu sou aquele concorrente que é o faixa preta do negócio. E os meus faixas pretas, os outros faixas pretas vão sentir a mesma dificuldade que eu. A prova tá difícil para todo mundo. Então,
É isso aí. Quarto ponto, tudo tem seu tempo. Se não for agora, Deus tem algo melhor e maior para você, ainda que seja no mesmo concurso. Cara, às vezes você fez tudo, você não pecou em nada e mesmo assim você não conseguiu conquistar o objetivo. E nesse caso, é o único ponto em que eu considero falta de sorte. E se você teve falta de sorte, eu acredito muito que Deus quer preparar você para uma comemoração muito maior. Ele tem um plano muito maior para você, ainda que seja no mesmo concurso. Vamos supor que eu tivesse 18 anos. Eu fiz o concurso da Polícia Militar do Paraná, cargo soldado, não passei. Mas eu continuei estudando para esse concurso. E daqui a alguns anos eu fui lá e consegui passar. A minha comemoração, o meu orgulho de mim mesmo pela garra, vai ser num nível tão maior do que se eu tivesse passado de primeira, que vai fazer valer a pena cada lágrima que eu derramei. Então, se você fez tudo e mesmo assim deu errado, porque não existe garantia de nada nessa vida, seja em concurso, seja para empreender, seja para estudar, seja para o que for, não existe garantia para nada nessa vida. Se não deu certo para você, confia que tem algo melhor para você lá na frente. Não acredite em Deus, energias positivas lá na frente, mindset de sucesso. E o último tópico ali, jamais desista. Beleza? Pessoal, essa é a mensagem que eu queria passar aqui para vocês hoje. Deixa eu interromper aqui a gravação da minha tela. Já estamos com 1 hora aqui de vídeo, né? Mais de 1 hora praticamente, quase. Não sei se está marcando direitinho o tempo aqui. E para mim, esse aqui é o vídeo mais valioso que tem nesse canal. E como eu disse para vocês, ele vai ficar no ar 48 horas, depois vai ficar como não listado. Você que salvou o link aqui, você vai poder rever esse vídeo quando você quiser. Então esse aqui é um presente para você. Isso é o que eu aprendi ao longo das mais de 2.000 horas que eu investi estudando para ser soldado da Polícia Militar. Ainda não tem nada garantido para mim, ainda preciso fazer, tem a redação, né? Depois teste físico, psicológico, pesquisa social, curso de formação. Espero mesmo que eu consiga chegar lá. Mas eu queria te dar esse presente aqui de tudo que eu aprendi ao longo desse tempo, para você que acompanhou toda essa trajetória até aqui. Pretendo transformar isso daqui lá no futuro, não é um plano para o curto prazo, em um curso ensinando as pessoas com muito mais detalhe, detalhando cada tópicozinho desse daqui, para ensinar as pessoas a estudarem para concurso público. E você que já tem esse conteúdo aqui, cara, você pode copiar isso aqui, aperfeiçoar isso aqui, e se tornar cada vez melhor, fazer isso aqui ficar cada vez melhor, porque o que eu fiz agora com você é te dar a direção, estruturar a direção do que você precisa fazer para ser aprovado. É bem simples, cuidar do conteúdo, cuidar da prática do conteúdo, cuidar da revisão e cuidar do seu emocional. Então eu espero que esse vídeo aqui tenha sido realmente o melhor vídeo deste canal para você, porque para mim é. E a gente continua conversando mais aí nos próximos vídeos, onde eu vou falar um pouco mais sobre esses tópicos aqui, mas de maneira isolada, não tão completa como coloquei aqui. Vou continuar falando do concurso de soldado da Polícia Militar e do concurso de oficiais que eu vou fazer aí, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Um abraço para você e até a próxima.